paz de Cristo. Gostaria de compartilhar com vocês hoje uma pequena reflexão que se encontra no texto de Esdras capítulo 8. Livro de Esdras capítulo 8, somente 3 versículos. A partir do versículo 21, nós leremos até o 23. Diz assim: Ali junto ao canal de Ahava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Esse é um texto marcante na história do povo judeu. Se nós falássemos um pouco mais de forma aprofundada, teríamos que falar de Esdras e de Neemias. No final do cativeiro babilônico, quando o povo havia sido libertado, ou foi dado permissão, pelos persas, para que o povo judeu pudesse voltar para Jerusalém e restaurar não só os muros de Jerusalém, como também restaurar toda a parte religiosa, a parte política e a parte social. Deixando esses detalhes de lado e focando apenas nesses 3 versículos, onde Esdras, junto com uma comitiva de judeus, estavam indo em direção a Jerusalém para ajudar os judeus que lá já se encontravam a restauração de Jerusalém. Fato esse que foi permitido pelo rei Artaxerxes, da Pérsia. Entretanto, a gente leu aqui no versículo 22 algo que nos chama a atenção. Ele estava indo para Jerusalém para efetuar uma obra de restauração, e ele sabia que o caminho era longo, e não só longo o caminho era, como também era perigoso. Haveria perigos de ladrões, salteadores, de outros povos quererem maltratá-los, roubá-los, e assim poder ser frustrado todo aquele projeto que estava no coração dele. E note que interessante, ele pensou em pedir ajuda, proteção, uma escolta, melhor dizendo, uma escolta para o rei, para que protegessem toda a comitiva até Jerusalém. Só que ele teve a sensibilidade e caiu aquela ficha na mente dele: peraí, eu e o meu povo falamos para o rei que o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que pode fazer todas as coisas, é um Deus poderoso que protege aqueles que se submetem debaixo da sua guarda, e é um Deus que se ira com aqueles que são desobedientes. Como eu posso chegar até o rei e pedir proteção, sendo que eu falei que o meu Deus é um Deus poderoso, todo-poderoso, que nos protegeria? Perceba o bico de sinuca que Esdras se encontrava. Esdras, um homem que estaria em direção a Jerusalém
com uma grande missão de restaurar o sistema religioso de Jerusalém, como sacerdote. Ele seria o homem que levaria a lei de Deus, os estatutos de Deus, redigidos lá no período de Moisés. Ele resgataria toda a cultura religiosa. E diante desse embate, ele se confronta consigo mesmo. Peraí, eu falei que Deus é poderoso para fazer tantas coisas, e agora eu vou ser o primeiro a sair dessa verdade, a sair desse absoluto? Note que muitas das vezes nós nos encontramos como Esdras. Nós dizemos e dissemos para muitas pessoas o que Deus pode fazer, o que Deus é capaz de fazer. Nós profetizamos o milagre na vida de várias pessoas. Pessoas essas que muitas vezes estão passando por algum tipo de dificuldade na saúde, na família, ou até mesmo dificuldades financeiras, dificuldades emocionais. E nós oramos por essa pessoa, nós declaramos a bênção de Deus sobre essa pessoa. E muitas das vezes nós somos desafiados a viver essa mesma verdade que nós dizemos às outras pessoas. Nós somos desafiados a colocar em prática aquilo que nós afirmamos ser verdade absoluta, e é verdade absoluta. Na devocional de hoje eu quero alertar a todos vocês e a todos nós para refletirmos sobre a responsabilidade que nós temos e a sensibilidade que devemos ter de viver aquilo que nós falamos, de acreditar naquilo que nós dizemos às outras pessoas, de colocar em prática aquilo que nós profetizamos para outras pessoas. A Bíblia diz na carta aos Hebreus, lá no capítulo 12, olha só o que diz lá em Hebreus, capítulo 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com esperança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Só é possível termos fé olhando firmes para Jesus. Quando nós deixamos de olhar para Jesus, quando nós deixamos de viver as verdades ditas nas Escrituras Sagradas, quando nós deixamos de nos relacionarmos com Deus, nós deixamos de ter convicção, deixamos de viver aquilo que nós deveríamos ser referência. Que a palavra de Deus possa ser a sua referência, a minha referência. Que nós possamos acreditar, principalmente nos momentos de dificuldades, que o nosso Deus ele é poderoso para agir muito mais além daquilo que nós pensamos e que podemos imaginar. Será que a gente tem colocado as nossas esperanças em Deus? As nossas expectativas no Senhor? Ou será que nos momentos difíceis nós, ao invés de nos humilharmos diante de Deus, nós nos submetemos a pessoas? Não que seja errado submetermos às pessoas, pedirmos ajuda, porque Deus também usa pessoas como canal de bênção, como pessoas para nos ajudar, nos abençoar. Mas algo que tem que ficar muito claro nos nossos pensamentos e nos nossos corações é de que a nossa dependência principal deve vir do Senhor. E para que nós possamos ter essa aliança, esse relacionamento firmes com Deus, a gente não consegue isso nos enchendo das coisas que passam na televisão, na internet ou nas redes sociais. Não, a gente firma essa aliança, estabelece esse relacionamento através das orações,
leituras diárias das devocionais, leitura essa das Escrituras Sagradas, dos jejuns, das aplicações às orações, na comunhão da igreja. É dessa forma que nós conseguiremos nutrir a nossa fé e termos convicção de viver aquilo que nós afirmamos para as outras pessoas. Será que esse desafio é muito difícil para você? Que nós possamos pedir misericórdias ao Senhor para que nós possamos ter ímpeto e sermos decididos a viver aquilo que Deus espera que nós vivamos. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua família, que você tenha a possibilidade, que você tenha interesse de desfrutar do amor e do cuidado de Deus. Amém, queridos? Amém, queridas? Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse devocional com quem você puder compartilhar. Distribua mesmo. Distribua nas suas redes de contatos sociais, no WhatsApp, Facebook. Vamos ajudar outras pessoas a serem abençoadas pela Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal Palavra de Graça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu like ou seu joinha, né, como muitos dizem, para que pessoas possam ser alcançadas através desse vídeo, através de outros vídeos. Nós temos quase 30 vídeos devocionais sobre reflexões da Palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida ricamente e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família, no nome de Jesus.